Boa tarde. Agora vamos fazer a correção da atividade do processo de formação de palavras. Primeira coisa que a gente tem que entender é a questão de morfema e radical. Bem, aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho antes da gente fazer a correção, assim, para que a gente possa conseguir entender melhor essa questão. O morfema ou radical, que a gente pode falar que tanto chama morfema como radical, é a parte que tem significado da palavra e que a partir dessa parte formam outras palavras. A partir desse radical ou desse morfema, nós conseguimos formar outras palavras. Dar um exemplo aqui para vocês, que no texto que eu passei para vocês tinha comer, comia, comem, comilão. Tudo isso a gente percebe que inicia com a palavra com, C-O-M, né? C-O-M. Então, esse C-O-M, a gente chama ele de morfema ou radical. E as outras palavrinhas que a gente colocou depois do com são os sufixos. Por quê? Porque a gente colocou as palavrinhas depois do radical, depois do morfema, né? À direita. Então, ele é chamado de sufixo. Eu formei novas palavras, mesmo tendo o sentido de comida, mesmo a gente conseguindo lembrar disso, de comer, a gente conseguiu formar novas frases, certo? Então, agora vamos fazer a correção para ver se a gente conseguiu entender um pouco. A número 1, eu pedi para vocês grifar, passar um tracinho embaixo. Eu pedi para vocês grifarem, passar um tracinho embaixo aonde vocês acham que é prefixo e circular onde for sufixo. Então, vamos lá, eu vou encontrar alguns para vocês e depois a gente continua. Cheiroso. A gente encontrou o radical. Cheir é o radical, que é a palavra mais importante. A gente consegue formar novas palavras a partir dessa daqui. E o oso seria o quê? Seria o sufixo, porque eu acrescentei do lado direito da palavrinha, né? Então, cheiroso, todas as palavras que eu falar agora, vocês vão circular, porque essas são sufixos. Cheiroso, gostoso, civilizar, garotinha, jornaleiro, dentista, amoroso, laranjeira, saboroso, tristonho, livreiro, livraria, felizmente. Isso, essas são sufixos. E agora vocês vão marcar os prefixos, vocês vão passar um traço embaixo. Subchefe, porque a palavra principal é o chefe. Aí então eu acrescentei sub do lado esquerdo, então ela é o prefixo. Então vai ser subchefe. Injustiça, eu acrescentei do lado esquerdo. Incolor, sufixo. Incapaz, prefixo. Decompor, inconformar, ilegal, recompor, infeliz. Essas são as palavrinhas que vocês vão grifar, vão riscar, passar um tracinho embaixo delas. A número 2, eu pedi para vocês acrescentarem prefixos todas as palavrinhas que eu já tinha deixado. Então, eu acrescentei, eu acrescentei na palavrinha existente. Então, eu formei uma nova palavra, inexistente. Prefixo, eu falei para vocês que são palavrinhas que eu vou colocar no início, antes, do lado esquerdo, antes da palavra inicial. Então, vocês vão pegar todas essas palavrinhas e vão colocar na frente de cada uma delas, para vocês verem qual que tem o significado, qual que existe, né? Então, vamos lá. Inexistente, reter, anteontem, desarmado, incompetente, rever, prever,
bisneto, promover, prefixo, antebraço, adjunto, desigual, aparecer, eu coloquei desaparecer, injustiça, desconfiança e rebater. Essas são as palavras que eu coloquei os prefixos antes da palavra inicial, da palavra mais importante, que tem mais sentido. Aí eu coloquei o prefixo do lado esquerdo. A número 3, eu ia formar palavras, eu pedi para vocês formarem palavras que fossem sufixo, com sufixos, né? Então, ó, eu já até mostrei os exemplos de sufixo, eu já tinha até mandado para vocês. Mento, ismo, onho, ada, ex, ário, área, eiro, dão, ista. Então, ó, as palavrinhas que nós podemos formar. Eu peguei o mento e coloquei na casa e ficou casamento. Batismo, tristonho, caminhada, tristeza, sensatez, secretário, secretária, chuveiro, solidão, manobrista. E isso não quer dizer que as palavras que vocês colocaram estejam erradas. Não, as que eu coloquei foram essas, mas vocês podem formar outras palavras, mas que essas palavrinhas, os sufixos, esses que estão de azul aqui que eu grifei, eles estejam na parte da direita, depois da palavrinha que vocês procuraram, tá? E na número 4, é para vocês acrescentarem tanto sufixo quanto prefixo. Então, ó, eu dei as palavras iniciais, ferro, eu acrescentei um sufixo, eu coloquei o via. Então, ficou a palavrinha nova que formou, ferrovia. Rico, eu alterei um pouco a palavrinha, eu tirei o C e o O, né? E coloquei riqueza. Chuva, chuvisco ou chuvisqueiro. Pedra, pedreiro, pedregulho. Pode formar várias outras palavras. Flor, florista. Bomba, bombeiro. Escola, escolinha. Fogo, fogareiro. Tinta, tinteiro. Fazenda, fazendeiro. Chave, chaveiro, sala, salinha, luta, lutador, manobra, manobrista, rico, ricaço. Em algumas dessas palavras, vocês conseguiram colocar prefixo? Se conseguiram colocar algum prefixo e elas, mesmo colocando esses prefixos, elas tiveram sentido, está ok, está certo, não tem problema algum, tá? Essa foi a correção da nossa atividade, espero que vocês tenham compreendido e nós retornaremos com mais atividades para que vocês consigam melhorar essa sua compreensão de vocês em relação a prefixo e sufixo.